Olá, meus amores! Vamos iniciar mais uma videoaula, a nossa quinta videoaula de 2021. Eu sou a professora Natália Lima, professora de português da Escola Júlia Alenquer Fontinelli. E para a nossa quinta videoaula dos primeiros anos, nós iremos fazer a revisão para avaliação global do segundo bimestre. Para nossa revisão, vamos estar abordando os conteúdos da P1. Na literatura foi trabalhado o trovadorismo, na gramática, língua e linguagem, trabalhamos variedades linguísticas e na P2 foram abordados os conteúdos na literatura, o teatro vicentino, língua e linguagem, funções da linguagem. Vamos iniciar com o trovadorismo, né? Foi um movimento literário que esteve marcado pela produção de cantigas líricas. Essas cantigas líricas, elas focavam em sentimentos e emoções. E satíricas, com críticas diretas ou indiretas. Esse movimento teve como principal característica a aproximação da música e da poesia. Todos os manuscritos das cantigas trovadorescas encontradas estão reunidas em documentos chamados de cancioneiros. As principais características do trovadorismo: a união da música e da poesia, recitação de poemas com acompanhamento musical, produção de cantigas líricas que evidencia os sentimentos, emoções e percepções do autor, e satíricas, que têm como objetivo criticar ou ridicularizar algo ou alguém. Principais temas explorados é o amor, o sofrimento, a amizade e críticas política e social. As cantigas do trovadorismo, a poesia lírica trovadoresca, eram divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. E como é que a gente pode definir as cantigas de amigo e as cantigas de amor? Eu trouxe aí para vocês, né, algumas características que a gente pode definir. As cantigas de amor, elas apresentam uma expressão poética, sutil e bem elaborada. Os sentimentos são expressos com mais profundidade, sendo que o tema mais frequente é o sofrimento amoroso. Nas cantigas de amor, o eu lírico era o masculino, tá certo? Nas cantigas de amigo, constituem a manifestação mais antiga e original do lirismo português. Nelas, o trovador procura traduzir os sentimentos femininos, falando como se fosse uma mulher. Nessa época, a palavra amigo significava namorado ou amante. Poesia sátira. Cantigas de escárnio. Utiliza-se uma linguagem trabalhada, rica em imagens e ambiguidades, a fim de não revelar diretamente a pessoa ou as pessoas satirizadas. As cantigas de maldizer. A linguagem é mais direta, agressiva, por vezes obscena, e a pessoa satirizada é geralmente identificada. Para vocês recapitularem, temos a variação regional ou diatópica. É uma mesma língua sendo falada de forma diferente, dependendo da localidade. As regiões brasileiras têm marcas peculiares de pronúncia e entonação. Temos a variação diastrática, quando as diferenças na comunicação resultam de fatores como a classe social, a idade, a origem étnica ou o nível de instituição
Designam-se por variedades sociais ou variação diastrática. Aqui são mostrando alguns exemplos, tá bom, meus amores? Variação diamésica é a que acontece entre a fala e a escrita, ou entre os gêneros textuais. Tem a ver com o meio de comunicação empregado, ou seja, a fala, um documento escrito, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp e assim por diante. Variação diacrônica ou histórica é o conjunto de mudanças verificadas numa língua ao longo de sua história. Uma língua muda através dos tempos, garantindo uma continuidade e, ao mesmo tempo, uma inovação que permita preencher novas necessidades comunicativas dos falantes. A norma padrão. Apesar de a língua apresentar muitas variedades linguísticas, há uma tradição gramatical que define alguns parâmetros para a escrita e para falar, em situações mais formais. A criação dessa norma tomou por base textos específicos de autores da literatura consagrados. A norma padrão não é uma variedade da língua, mas tem a função principal de minimizar as mudanças que ocorrem muito rapidamente na fala, a fim de que os textos escritos não fiquem logo ultrapassados e precisem ser traduzidos com frequência para uma variedade contemporânea aos falantes de cada época. Assim, norma padrão é o conjunto de normas estabelecidas pela gramática oficial de um país. No caso do Brasil, a língua portuguesa. Agora vamos abordar o tema Literatura na Baixa Idade Média com o teatro de Gil Vicente. O teatro vicentino. E eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 63, tá certo? O período entre o século XV e o início do século XVI é chamado de Segunda Época Medieval, e nele a principal manifestação literária em Portugal foi o teatro de Gil Vicente. Durante a primeira época medieval, o teatro era ligado à igreja. Nesse período, a atividade teatral fazia pouco uso de elementos literários e consistia na encenação, geralmente feita em igrejas e mosteiros, de episódios bíblicos e da vida de santos, ou na tentativa de transmissão de preceitos morais por meio de personagens representativos de ideias abstratas, como os vícios e as virtudes. Com Gil Vicente, o teatro, em Portugal, passou a ser produzido fora dos domínios da igreja, dando início ao desenvolvimento de um teatro leigo, ou seja, não religioso. Esse novo teatro, produzido com o objetivo de ser encenado para os monarcas portugueses e sua corte, caracterizava-se por uma rica linguagem poética e pela sátira mordaz aos costumes da sociedade portuguesa. Embora tenha vivido em um período de transição situado entre o final da Idade Média e o início do Renascimento, concepção cultural e artística que considerava o homem como centro do universo, Gil Vicente manteve-se ligado à tradição medieval, caracterizada pela religiosidade e pela visão de mundo, baseada em concepções defendidas pela Igreja Católica. Exemplos desta postura do autor são as representações que fez do inferno e do purgatório, e a maneira como via as virtudes e os vícios humanos. No alto da barca do inferno, há a presença de dois barqueiros, um é o anjo e o outro é o diabo, e eles ficam recebendo as almas dos passageiros que passam para o outro mundo. A cena
passa-se num porto e, portanto, um dos barcos vai em direção ao céu e o outro para o inferno. A maioria dos personagens vão para a barca do inferno. Durante suas vidas, não seguiram o caminho de Deus, foram trapaceiros, avarentos, interesseiros e cometeram diversos pecados. Por outro lado, quem seguia os preceitos de Deus e vivia de maneira simples, ia para a barca de Deus, a barca do anjo. O Alto da Barca do Inferno é um grande clássico da literatura portuguesa. Ele possui diversas sátiras envolvendo a moralidade. Além disso, cada personagem possui uma simbologia associada à falsidade, à ambição, à corrupção, à avareza, à mentira, à hipocrisia. Então, vale a pena você ler. Agora vamos abordar as funções da linguagem, que são as formas de utilização da língua segundo a intenção do falante. Elas são classificadas em 6 tipos: função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conotativa e função metalinguística. Cada uma desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação, como o emissor, que pode ser o locutor, aquele que produz o texto, o receptor ou destinatário, aquele a quem o texto se dirige. Mensagem é o texto, tudo que foi produzido pelo emissor. Código, a língua ou os sinais utilizados, que devem ser conhecidos pelos envolvidos na comunicação. Canal, o meio físico que veicula a mensagem e permite o estabelecimento da comunicação. Referente, contexto, o assunto, aquilo a que a mensagem faz referência. Embora haja uma função que predomine, vários tipos de linguagem podem estar presentes no mesmo texto. E aí, eu gostaria que vocês, certo, dessem uma olhadinha no livro, na página 73. A função emotiva ou expressiva ocorre nos textos que têm como foco o próprio locutor ou emissor e como objetivo principal expressar emoções, sentimentos, estados de espírito. Nesse caso, o próprio locutor determina as escolhas feitas na construção do texto, que em geral se centra na primeira pessoa do discurso, com o uso de verbos e pronomes na primeira pessoa. A função referencial ocorre nos textos que têm como foco o referente, isto é, aquilo de que se fala, e cujo objetivo principal é informar. Nesse caso, o referente determina as escolhas feitas na construção do texto, no qual predomina geralmente o uso da terceira pessoa do discurso. A função conativa ou apelativa ocorre nos textos que têm como foco o destinatário ou receptor e como objetivo principal convencer o interlocutor. Nesse caso, o destinatário determina as escolhas feitas na construção do texto, no qual se utiliza geralmente construções com vocativos e imperativos. A função poética ocorre nos textos que têm como foco a mensagem e seu processo de elaboração. Nesse caso, o destaque dado à mensagem determina as escolhas feitas na construção do texto, tais como exploração de recursos sonoros, combinações lexicais, formato, tipos de letras, imagens, etc.
A função fática ocorre nos textos que têm como foco o canal e como objetivo estabelecer ou dar continuidade à comunicação. A função metalinguística ocorre nos textos que têm como foco o próprio código e como objetivo explicá-lo por meio dele mesmo. Nesse caso, o código determina as escolhas feitas na construção do texto. Essa função ocorre, por exemplo, em um poema, que trata da criação poética, em uma canção, que se refere ao tema musical, em uma tirinha, que se refere a quadrinhos, em um filme, que trata do processo de produção de um filme. E se vocês quiserem esses conteúdos mais detalhadamente, é só voltarem às videoaulas, a terceira e quarta videoaula, que vocês terão esse conteúdo todo detalhado, bem mais mastigadinho para vocês. Tá certo, meus amores? Esse foi só um resumão do que foi passado para vocês fixarem melhor o conteúdo. Espero que estejam todos bem, fiquem bem, se cuidem, cuidem dos seus. Um grande beijo da professora Natália. E vejam novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Quero ver todos tirando nota boa, aprendendo tudo. Um beijão e gratidão.